Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. E você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Este programa, ele é semanal e também você pode assistir pela TV no canal 126 da TV RO, da Embratel e no canal 85 pela Sky Livre. E aí, tá gostando dos conteúdos? Não esqueça de compartilhar com alguém. E no programa de hoje, irei conversar com a nossa irmã Natália, que também é nutricionista e vai nos ajudar a entender um pouco sobre o tema Introdução Alimentar. A paz do Senhor Jesus, Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, a paz do Senhor Jesus, a todos, a Bruna, a todos que nos estão assistindo. É um prazer estar aqui para contribuir com o conhecimento dos pais. Amém. Natália, conta pra gente aqui um pouco sobre a sua área de atuação. Então, eu tenho 5 anos de atuação como nutricionista. Eu trabalho aqui no Hospital Infantil de Vila Velha, na área de materno-infantil, e também faço pós nessa área. Muito bem. Então, conta pra gente, Natália, porque esse tema que a gente vai falar hoje, ele é bem relevante, né? Principalmente quando nós falamos da primeira infância. E nós, como os pais, precisamos saber sobre esse tema para aplicarmos de uma forma correta na vida dos nossos pequenos. Sabemos também que o aleitamento materno é de suma importância, mas também tem um momento de iniciar essa alimentação complementar, né? Então, sabendo disso, com quantos meses que é possível essa complementação? Então, nós temos que observar os sinais de prontidão, que são aquele quando o bebê consegue sentar sozinho, sem apoio, sustentando o tronco e a cabeça, para evitar os engasgos. E geralmente esses sinais começam a aparecer por 6 meses. Porém, cada criança tem um desenvolvimento diferente e esses sinais de prontidão podem acontecer antes ou depois dos 6 meses. Por exemplo, um bebê que tem a idade corrigida de 6 meses pode ou não apresentar esses sinais de prontidão. Então, a família deve aguardar esses sinais aparecerem para ser mais segura a introdução alimentar. Outro fator também que impede o início da introdução alimentar é o ganho de peso. Então, se a criança, antes dos 6 meses, ela tem uma perda de peso, então não é interessante fazer essa introdução alimentar, porque a criança pode rejeitar e levando à diminuição das calorias ingeridas e favorecendo assim para a perda de peso. Entendi. E para a alimentação complementar, a gente sabe que existem etapas, né? Então explica pra gente quais seriam essas etapas neste processo de alimentação. Então, chamamos de alimentação complementar aquela que é necessária para manter o pleno desenvolvimento do bebê a partir dos 6 meses. Pois o bebê começa a gastar mais energia nesse período. Essa alimentação é complementar ao leite materno ou à fórmula infantil. Como o ato de comer é uma habilidade que o bebê adquirir após da introdução alimentar, é necessário seguir com algum processo de consistência. Para quando o bebê complementar 1 ano, ele consiga comer na consistência da família, em pequena porção. Então, vamos iniciar o processo com uma consistência de purê, alimentos bem macios, e isso vai levar de 6 a 8 meses. Já de 8 a 12 meses, nós já podemos introduzir os alimentos triturados, esmagados em pequenos pedaços, sempre lembrando que legumes e frutas devem ser em forma de bastão, para evitar engasgo. Já nos 12 a 18 meses, já podemos apresentar os alimentos da família em pequenas porções. Então, qual é a textura que a gente deve começar? Então, não existe na literatura o qual alimento começar. Mas a gente tem uma única recomendação, que é ofertar alimentos in natura ou minimamente processados. Então, o foco é na qualidade dos alimentos. Começar por frutas ou vegetais. Podemos introduzir aos 6 meses, durante 1 semana, uma refeição. Por exemplo, a fruta, que é um alimento
fácil de inserir na rotina do bebê e também do cuidador. E ao longo das 3 semanas do mês, ir acrescentando uma refeição. No final do mês, o bebê vai estar realizando 3 refeições ao dia. Já a textura, a gente deve começar com uma consistência de purê e alimentos bem macios. Além disso, não é recomendado utilizar o liquidificador ou a peneira ou o mix, pois os alimentos podem perder a densidade nutricional. Sendo assim, o cuidador deve amassar bem com os garfos e o alimento para apresentar à criança, como mostra a foto. Aqui a gente está vendo 5 sabores, 5 texturas e 5 cores, diferente da imagem, que é tudo triturado. Por quê? Nós podemos notar que a papa principal, sendo o almoço ou o jantar, é necessário apresentar uma textura, um sabor com cores, porque vai favorecer a percepção do bebê sobre aquele alimento que ele está comendo, além de favorecer uma alimentação rica em nutrientes. Muito bom. E agora, quando que eu posso oferecer açúcar e sal para o meu filho? Será que tem uma idade para isso, Natália? Então, o açúcar, o mel e o melado só após os 2 anos de idade. Mas já o sal, quando a criança começa a andar, ela tem uma necessidade maior de sódio. Então, essa criança, ela já vai estar próxima aos 12 meses. Então, nessa idade de 12 meses, a criança já está comendo a alimentação da família, no almoço e no jantar, que contém adição de sal durante a preparação. Muito importante frisar isso, porque não é necessário utilizar os alimentos ultraprocessados ou adicionar o sal na refeição já pronta da criança, pois o cuidador do bebê já está acrescentando sal durante o preparo, né, da refeição. Exatamente. Então, Natália, nós sabemos o quão é importante ter os pais ali ajudando no cuidar, né, dos filhos. Que às vezes os pais trabalham, né? Aí a avó acaba cuidando, né? E acaba mimando também, né? Mimando um pouco mais de uma certa forma. Mas e aí? O que a gente faz? Então, ninguém deve pensar em atrapalhar o desenvolvimento da criança. Todos querem ajudar. A avó, ela foi mãe, fez tudo o que estava ao seu alcance para que seu filho tivesse um bom desenvolvimento. Então, seguir as recomendações da sua época. Porém, os estudos sofreram atualizações, por isso devemos utilizá-los. Então, converse com a avó sobre a ingestão de açúcar antes de 2 anos, porque pode tornar o paladar da criança vicioso em alimentos muito doces e que essa ingestão pode oferecer no desenvolvimento de doenças como diabetes. Além disso, ore pelos seus sogros e pelos seus pais para que eles possam crescer na graça e no conhecimento. E peça muita paciência a Deus, porque não é só na alimentação que os avós vão ter essa interferência na alimentação ou na criação dos filhos. É verdade, muito bom. E a respeito de oferta dos alimentos? Eu apresentei, por exemplo, um melão, ou outra fruta e outro legume para o meu filho. Mas e aí, eu devo insistir? Então, devemos apresentar o alimento em uma textura diferente. Por exemplo, a maçã cozida amassada, o bebê não gostou. Mas oferecer em outro dia a maçã raspadinha, pois variando a forma que você apresenta o alimento, favorece a aceitação do bebê. Além disso, é bom apresentar novamente a textura que o bebê não gostou ao longo do processo, que é a introdução alimentar, que vai até 1 ano. Exatamente. E será que os hábitos alimentares de nós pais, né, pode passar para os filhos, Natália? Olha, sim, porque após os 12 meses, a criança tende a imitar os pais. Vai querer comer no mesmo prato,
com os mesmos talheres. Então, não adianta realizar uma introdução alimentar sem erros, apresentando os alimentos in natura e minimamente processado, sendo que a família só come o arroz, o feijão, a carne no almoço e nos lanches só come biscoito e pães. O bebê vai imitar. Então, vai querer comer os mesmos alimentos da família e ela vai acabar cedendo. Então, ter uma refeição pobre em nutrientes pode contribuir também para que a criança desenvolva esse hábito alimentar. E agora, para os pais que têm um filho com APLV, o que pode ser ofertado para ele de lanche, né, em pequenas refeições? Sim, o APLV é uma abreviação para alergia à proteína do leite de vaca. Então, a criança não pode comer o leite e derivados. E sendo assim, a criança que tem de 12 meses a mais, refiro a essa idade porque é quando começamos a introduzir o leite derivado na refeição da criança. Então, podemos ofertar o bolo de aveia, a banana, o biscoito de arroz com guacamole, tapioca com geleia 100% fruta e também podemos ofertar panqueca vegana com recheios variados e, é claro, sem leites e derivados. E agora, para os pais que têm dificuldade, né, na creche com esse filho que tem APLV, o que pode ser feito? Então, é necessário entregar à diretora da creche um laudo médico da criança, pois a nutricionista responsável técnica da cozinha da creche tem como obrigação atender à necessidade de todas as crianças do estabelecimento. Então, bem sabemos que existem lugares que têm dificuldade de ofertar um lanche variado para as crianças, o que gera uma recusa alimentar. Então, é necessário o preparo da lancheira da criança. Esse tema ele é muito importante, ele é amplo também, né? A gente ficaria aqui por horas falando sobre ele. Isso é verdade. Mas eu acredito que deixamos bem claro, né, que precisamos fazer nós como os pais irresponsáveis, pois os pequenos são totalmente dependentes de nós. E o nosso dever é ensinar, educar e criar bons hábitos que vão ser seguidos por uma vida toda. Mas já iniciando na infância, né, que é o mais importante. E para a gente encerrar, né, o programa de hoje, nós temos um versículo bíblico que vai nos dizer sobre isso. Na palavra lá em Hebreus 5, 13 e 14 nos diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amados, nós somos responsáveis que iremos transmitir a herança para os nossos pequenos e que o Senhor sempre nos dê a sabedoria para ensinar nos caminhos do Senhor. Não é verdade, Natália? É verdade, exatamente, Bruna. O texto bíblico, além da alimentação, fala sobre o discernimento, que a criança ainda não tem e que vai ter os sentidos exercitados para alcançar um entendimento do bem e do mal. É algo que os pais precisam transmitir aos filhos. Amém, isso mesmo. Não é por acaso que nós somos chamados de responsáveis, né? Exatamente. Muito bem, Natália. Eu quero te agradecer por ter aceitado, né, o convite e, sem dúvida, nos ajudou muito a entender sobre esse tema de introdução alimentar. Bruna, eu que agradeço o convite, estou à disposição. A paz do Senhor a todos. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem. A todos, a paz do Senhor Jesus.